Boa tarde a todos. Que a paz de Deus continue conosco, resultante do nosso pensar, das nossas vibrações, e que sejam bem-vindos desencarnados para a igual oportunidade, juntamente com os irmãos encarnados, nos locupletemos com mais uma reunião doutrinária na tarde de hoje. Senhor Jesus, amigo incondicional de todos os momentos, quando disseste que mais de uma pessoa reunida em teu santo nome, aqui estás fazendo presença, é que na certeza dessa assistência maravilhosa, da companhia de Ade Lacerda, é que rogamos mais uma vez, assim como dantes, a assistência espiritual para se fazer mais um cumprimento deste labor doutrinário. Certo do teu amparo, do teu amor, é que primeiramente agradecemos e pedimos a assistência ao nosso irmão que usará da palavra na tarde de hoje. Está aberta a reunião. Está aberta. Aí você continua, porque está faltando 5 minutos, você conclui. Boa tarde a todo mundo. A primeira vez que eu estou vindo aqui no espaço, eu fico sempre feliz quando tenho a oportunidade de falar um pouco a respeito da doutrina e a respeito do Evangelho sobretudo. E quando recebi o convite para estar aqui, eu pensei em alguns temas e esse é um tema que me é muito caro, que é o seja feita a tua vontade. E aí eu reuni alguns textos para balizar algumas reflexões que a gente vai fazer aqui conjuntamente. E o primeiro texto que eu acho que é interessante para situar a gente em torno desse tema, do seja feita a tua vontade, é um texto que vem do Evangelho, no Novo Testamento, o livro de Mateus. Tem outros evangelhos também, mas sabemos que o Evangelho de Mateus foi o que foi escrito primeiro, e lá em Mateus, já no capítulo 6, versículo 9 a 13, tem uma fala de Jesus, que o apóstolo escreve da seguinte maneira. Jesus o teria orientado nos seguintes termos. Ele começa, é interessante esse capítulo porque Jesus começa falando a respeito do modo mais acertado de se fazer a caridade, e em seguida ele fala um pouco a respeito do processo da oração e de como nós deveríamos orar e como nós deveríamos evitar orar, E depois de ele falar um pouco a respeito de como a gente não deveria fazer, ele vai dizer: orai, portanto, assim. Aí ele vai dar um exemplo de uma oração. A gente sabe que não é que precisa ser sempre daquele jeito, não é um modelo que precisa ser seguido à risca, mas uma orientação para que a gente tenha uma diretriz, Até dentro do corpo da doutrina dos Espíritos, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, já no trechinho final, orações, algumas preces, não que a gente deva seguir como modelo aquelas preces, mas como uma orientação geral de como a gente pode fazer. Então, em Mateus 6, 9 a 13, Jesus diz: orai, portanto, assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal.
nessa oração, uma oração consagradíssima, né, a oração dominical, a gente já vê essa colocação de Jesus, né, que é o seja feita a tua vontade. E eu reflito a respeito da importância dessa colocação, tendo em vista que Jesus está falando de um processo que é o processo da oração, que é um dos processos mais sublimes de se religar a Deus, né? Um dos mecanismos mais sublimes de se elevar a Deus, de se religar a Deus. E quando Jesus vai falar sobre um modelo desse que é um dos processos mais sublimes de religação ao sagrado, ele vai colocar essa que é uma das diretrizes: seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, a vontade de Deus. E aí, a gente vai trazer algumas outras reflexões para balizar essa que é uma orientação de Jesus. A primeira que eu separei vem do livro A Gênese, está no capítulo 2, item 24, quando Kardec elabora uma série de itens tratando a respeito da providência divina. Nesse item específico, o 24, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: quer o pensamento de Deus atue diretamente ou quer por intermédio de um fluido. Então ele está falando a respeito da providência divina, de como Deus é solícito para com as nossas necessidades, para com o nosso cotidiano, para com tudo aquilo que acontece em nossa vida. E ele diz: quer o pensamento de Deus atue diretamente, ou quer atue por um intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. Então ele está dizendo assim: quer Deus atue diretamente sobre a matéria, de uma maneira que a gente não tem como saber como é que se processa, ou quer ele atue através de um fluido, Deus se manifesta. Ele vai dizer, para facilitar, vamos supor que seja através de um fluido que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. E ele aprofunda esse raciocínio e essa proposta. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isso é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda a parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele, do fluido e, consequentemente, de Deus. Deus, o fluido divino, o fluido cósmico universal, tão sutil que é, preenchendo todos os espaços do universo. Porque no livro dos Espíritos a gente sabe que vazio não existe, né? E se a gente pega um átomo, é interessante porque a ciência faz essas proporções para que a gente tenha essa dimensão, uma proporção aproximada. A gente pega um átomo e o cientista vai dizer, tem um núcleo e tem a eletrosfera, que é onde os
os elétrons circulam, né? Aí a gente, ok, e como é essa dimensão, como é essa proporção? E eles dizem assim, para a gente ter uma noção. O núcleo, que é onde tem os nêutrons e os prótons, suponhamos que seja uma coisa assim do tamanho de uma bola de futebol, para a gente ter uma dimensão. Se o núcleo do átomo é do tamanho de uma bola de futebol, o espaço onde os elétrons circulam, a eletrosfera, seria o último anel do Maracanã, e a bola de futebol está no centro do campo. Aí a gente faz, nossa, mas é muito distante então, né? E esse espaço entre o núcleo e a eletrosfera, o que é? Aí os cientistas dizem, é o vazio, é o vácuo. Mas a doutrina espírita diz que esse vácuo não existe. E a ciência já aprofunda, né? Já existem estudos a respeito de energia negra e massa negra, né? Que é uma massa que você começa a estudar, que você sabe, se propõe que preenche o universo, mas que a gente ainda não consegue medir com precisão, identificar com precisão onde é que ela se encontra, mas que a gente pode entender, conhecendo, como sabemos, que existe o fluido cósmico universal. Então, meus queridos, dando continuidade a essa reflexão que o Kardec inaugura lá na Gênese, eu trago um trechinho de um livro que é o Evolução em Dois Mundos. Na primeira parte, capítulo 1, se chama Fluido Cósmico, esse capítulo. Tem um trecho que o André Luiz vai dizer o seguinte: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou e com toda razão que, abre aspas, citação de Paulo, em Deus nos movemos e existimos. Em Deus, dentro de Deus, porque não existe fora de Deus. O universo infinito, repleto do fluido cósmico universal, que é o que dá margem para que a vida e a matéria se manifestem. É a partir desse fluido cósmico universal condensado que se criam os átomos e a matéria. Tudo que existe, né? E dando continuidade ainda, a gente tem um outro livro, chama Nos Domínios da Mediunidade, também do espírito André Luiz, só que dessa vez a fala é de um espírito chamado Albério, instrutor do André Luiz. Na verdade, o livro Nos Domínios da Mediunidade se inicia, capítulo 1, já com uma palestra do Albério, o Albério palestrando. E ele vai falar, no meio dessa palestra que inicia o livro, o seguinte: da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no universo imenso. Então, não resta dúvida, né, de que tudo está mergulhado
na substância viva da mente de Deus, ou fluido cósmico universal, mas não somente mergulhado, como se o meu corpo estivesse aqui e a substância, o fluido cósmico universal estivesse aqui ao meu redor. Não. O meu corpo, os átomos que constituem o meu corpo, estão saturados desse fluido cósmico universal. Porque entre no espaço que existe entre o núcleo e o elétron, o fluido está lá. Nas células, o fluido está lá. Em todo lugar o fluido está. Tudo. Ar, universo, astros, sol, lua, tudo saturado de Deus. No livro Rumo Certo, só para fechar, né, Emmanuel vai dizer o seguinte, num capítulo 5, que o título é Apoio Divino. Veja que a gente começou falando, né, sobre providência divina com Kardec, e no livro Rumo Certo, capítulo 5, Apoio Divino, Emmanuel vai dizer o seguinte: seja onde seja, qualquer lugar, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós, em nosso favor. Em nós e agindo por nós, em nosso favor. Então, gente, é colocado de uma maneira tal, com tal clareza, pelo codificador, pelos espíritos, enumerei aqui uma série de psicografias de um médium respeitadíssimo, que é o Francisco Cândido Xavier, todas confluindo, convergindo numa mesma ideia, que é a ideia de que Deus assiste, Deus acompanha, Deus provê a sua criação. Mas aí a gente entra num outro tema importante e caro à nossa reflexão, que é o tema da fé. E vocês sabem que a fé é um desses conceitos que a gente sabe o que é. Mas quando alguém pergunta pra gente o que é, a gente de repente meio que não sabe bem, né, ao certo. Porque é um conceito difícil de você precisar. Mas com certeza, e aí a gente tem inúmeros estudos que balizam essa diretriz, existem dois conceitos que constituem a fé. São conceitos fundamentais para se compreender a ideia e a noção de fé. O primeiro deles é a ideia de confiança. E o segundo é a ideia de fidelidade. Confiar e ser fiel. E aí, para a gente dar um caldinho nessa reflexão e nesse conceito, eu trouxe uma passagem do livro Boa Nova, capítulo 6, onde o espírito, né, Humberto de Campos, ele vai atribuir a Jesus a seguinte fala. E aí é interessante porque a gente sabe, e existem inúmeras discussões a respeito da possibilidade de ter havido uma perda do sentido original do que Jesus quis dizer quando enunciou uma série de questões que estão registradas lá no Novo Testamento, por conta das questões das traduções, né, de possíveis alterações que podem ter acontecido. Mas quando você tem um espírito que psicografa
né, diretamente através da mediunidade de um médium sério como Francisco Cândido Xavier, não dá margem à dúvida. Ou você considera que aquilo é verdadeiro, ou você entende que aquilo não é verdadeiro. E o Espírito vai dizer, vai escrever que Jesus teria dito o seguinte: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai que não desejem estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Onde é que existe um filho e um pai que não queiram estabelecer uma confiança recíproca de parte a parte? Que relação de paternidade e relação filial é essa? Que não seja movida por esse ideal de confiança, né? Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca, os espíritos, Jesus falando, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já Ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento favorecendo a negação? Então, meus amigos, agradeço. Obrigado. Nessa passagem a gente vê que Jesus está tratando diretamente a respeito da relação de confiança e de fidelidade que deve reger a nossa relação com Deus. Porque ele começa: a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. E depois, mais adiante, ele vai dizer: onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Então, se a gente quer falar a respeito de fé, a gente precisa falar, obrigado, querido, a gente precisa falar a respeito de confiança e fidelidade, de confiar na providência divina, que foi o que a gente começou falando. Confiar que Deus sabe. Ele sabe. E como é que ele sabe? A gente viu. Tem um fluido cósmico universal demasiado sutil que preenche toda a criação, o universo infinito e todas as coisas que estão nele. Então Deus sabe. Ele não só sabe, ele sente. Ele sabe, ele sente, ele assiste, ele provê. Então não é mentira, né? Sorria, você está sendo filmado, né? Você está sendo assistido o tempo todo, né? Mais que filmado, assistido. Ele assiste, mas ele assiste também na assistência, né? É interessante, porque aí a gente começa também a refletir a respeito de, então, ok, olha que bonito, né? Deus assiste, Deus provê, Deus é solícito, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus sente a nossa dor, a nossa angústia. E Ele nos auxilia. Mas por que eu não consigo confiar plenamente? Por que a minha relação de fidelidade e de confiança ainda não é
plena? Por que eu não confio plenamente? Por que eu não entrego plenamente? Né? Por que eu não simplesmente não aceito que se cumpra a vontade dele, né? Como Jesus sugere na oração dominical. E aí existe uma reflexão inicial que é interessante, que é a distinção entre prova e expiação. Né? No livro Boa Nova, capítulo 6, Humberto de Campos, um livro muito caro, a minha pessoa, acho que vocês já devem ter observado, tem algumas citações desse livro que eu considero maravilhoso. Capítulo 6. Tudo, Jesus falando, tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, em Deus, para Deus, com Deus, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Às vezes a gente fica, poxa, mas eu vou ter que deixar minha família para ir lá fazer o trabalho na casa espírita, para ir lá realizar um trabalho de assistência, vou ter que sair do conforto do meu lar para poder me dedicar a essa tarefa. Que trabalhoso, né? E Jesus está colocando, se você vacila, receoso, ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, medita nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Se você tem um objetivo, uma meta, qualquer que seja, materialmente falando, eu quero reformar a minha casa, mas é cotidiano, comum, né? Eu quero reformar a minha casa. Para você atingir esse objetivo, você vai ter que se dedicar, não é? Você vai ter que exercer algum sacrifício, fazer alguma economia, não é verdade? E ele continua, Jesus: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Colocação de Jesus. Então, prova e expiação. Vamos tomar, para ilustrar, né, o raciocínio, eu gosto muito dessa comparação. Um aluno. O aluno vai à sala de aula. Ele tem a aula. Ele aprende o conteúdo. Ou supõe-se que ele aprenda aquele conteúdo, né? E aí, passada a lição que o professor ministra, vem a prova para que ele possa perceber se conseguiu aprender na totalidade, até onde, como é que está o processo dele, o processo aprendizado, como é que foi, como é que está, para que esse acompanhamento possa se dar, para que o aluno possa se perceber dentro do processo aprendizado, para que o mestre possa perceber o estágio em que o aluno está também, né? Então tem a prova, né? Depois da lição. O que é a expiação? A expiação, a prova já passou, você não foi bem, né? E você vai precisar recuperar, é a recuperação. Você está tentando se restabelecer, né? Se reaver frente a uma situação que você já se comprometeu no passado, um compromisso que você já assumiu. Então existiu uma prova no passado que você não foi bem e que você agora está precisando recuperar aquela prova que você não foi bem, né? Então é importante a gente ter essa clareza, porque
Às vezes, a questão da dor que a gente está sendo submetido no presente, a experiência dolorosa a qual a gente é submetido no presente, ela tem a ver com questões que são dessa encarnação. As escolhas que a gente está fazendo agora, as escolhas que a gente tem operado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? O que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente fala. E isso, cada uma dessas escolhas tem as suas consequências, não é verdade? Mas existem também as consequências dolorosas, das experiências dolorosas que a gente vive agora, mas que não são das escolhas que a gente está fazendo agora. São de escolhas que a gente fez no passado, em outras existências, e que a gente está resgatando agora, através de uma experiência dolorosa, às vezes, para que a gente possa expiar essa situação. E aí o que é que acontece? Às vezes, mediante essa situação de dor, de prova ou de expiação, a criatura se revolta. Deus, por que eu? E essa pergunta, ela está pautada a partir de uma noção de que aquela experiência ela é injusta, que ela foi aleatoriamente, né? Que aquela experiência foi aleatoriamente criada na tua vida, que ela surgiu de modo aleatório para você. E essa noção ela é uma noção falsa, porque a lei de causa e efeito, ela rege o universo, ela rege a vida. Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então a gente tem, a partir dessa revolta, dessa não aceitação, desse encrespamento, a gente cria um desejo de controle, porque a gente deixa de acreditar que a vontade de Deus é sempre boa para a gente. A gente passa a duvidar um pouquinho. Peraí, eu estava plena confiança que ia correr tudo bem, e de repente me veio essa experiência desagradabilíssima. Então não é bem assim, né? Deixa eu cuidar. Eu vou fazer então segundo a minha vontade. E aí é onde a gente começa a se complicar mais. Porque a gente se desconecta da fonte criadora e a gente começa a querer fazer segundo a nossa vontade, por uma rebeldia frente a uma experiência dolorosa, que pode ter sido dessa existência, mas pode ter sido de outras existências também, uma existência passada. E aí é interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 momentos que tratam exatamente a respeito dessas questões que eu estou colocando. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem alguns itens que tratam da justiça das aflições. Aí tem alguns itens que tratam das causas atuais das aflições, e tem alguns itens que vai tratar das causas anteriores das aflições, né? Então a gente tem causas dessa existência e causas de existências remotas, existências passadas. E no capítulo 25, Buscai e achareis, tem alguns itens dedicados à seguinte reflexão: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Para que também a gente não incorra no equívoco de acreditar que a gente está na existência, que Deus é providente, Deus provê, Deus assiste, e que eu só devo ficar aqui como que assistindo a existência acontecer. Não. A gente é cobrada da nossa parte também uma contribuição.
uma cooperação com Deus, para que o seu reino se manifeste na terra, né? Mas é importante saber até onde vai a nossa parte, até onde vão as nossas forças, né? E a partir de onde começa a parte de Deus. Porque senão a gente começa a querer tomar, às vezes, fazer as vezes de Deus, tomar o papel de Deus, cumprir a parte que compete a Deus. No livro Boa Nova, capítulo 6, aliás, um capítulo que se chama Fidelidade a Deus, Jesus vai dizer o seguinte: nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Ainda no capítulo 6 do livro Boa Nova, Jesus vai dizer: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Aí eu queria trazer uma experiência que eu, jovem como sou, eu agora, depois de algum tempo, sem dar muita atenção para isso, eu resolvi tirar a habilitação. Não sei se vocês sabem, agora para tirar a habilitação, eles cobram não somente as aulas práticas, mas também um simulador. No simulador, são simuladas situações de direção do trânsito em diversas condições climáticas. Você tem dia e você tem noite. Você tem sol e você tem chuva. E eu fico pensando, por que será que eles colocam você em condições de direção em diferentes condições climáticas? Será que uma condição climática só sol e dia bom, não ia treinar o condutor a estar preparado para dirigir? Não. Porque você precisa estar pronto para dirigir em qualquer condição, no sol ou na chuva, né? De dia ou de noite. E assim é que a gente se habilita a ter mais força, mais fidelidade, mais confiança nos desígnios de Deus, mesmo sob as mais duras provas. E a gente tem muitos exemplos disso. No livro Paulo Estevão tem exemplos incríveis do apóstolo Paulo de Tarso passando por provas duríssimas e ele dando um testemunho de fé assim genuína, cristãos sendo levados às arenas romanas para serem devorados por feras, sendo queimados em praça pública, ateavam óleo e queimavam a pessoa, e eles eram queimados, eram levados às arenas romanas cantando hinos a Deus. E a gente fica pensando, puxa, mas que prova de fé, né? De confiança e de fidelidade mesmo no momento de dor. É Jesus no Calvário, lá, já na cruz, olha para os que estão ao seu redor e diz: Pai,
perdoa que eles não sabem o que fazem. É o testemunho no momento tormentoso, no momento de prova e no momento de dor também. Não é que a existência vai ser só prova e dor, não é isso que a gente está falando. Existem os momentos de alegria, claro, e de felicidade. Mas a vida não é só isso. Porque um pai, um educador, consciente da sua missão de educar e de fazer progredir uma criança, ele não vai dar só experiência agradável para a criança. Ele vai preparar a criança para viver no mundo. E no mundo tem prova, no mundo tem dor, no mundo tem não também. Ele não vai dizer só sim para tudo que a criança pede. Pai, me dá sim. Pai, me dá sim. Não é assim, vocês sabem. Não é assim que se educa uma criança. Não é assim que Deus nos educa e nos prepara para a vida imortal. Boa Nova, capítulo 6. André, Jesus falando: se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. E para finalizar, eu trago um trechinho do livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, capítulo 1, que o título é O Significado da Gratidão. Joana vai dizer o seguinte: agradecer o bem que se frui. Agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda, e particularmente quando suceda o mal, quando o mal, entre aspas, acontecer, fazer o mesmo, ou seja, agradecer, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Então, meus queridos, eu trouxe essa série de reflexões basicamente para dizer o seguinte: Deus sabe, Deus sente, Deus ouve, Deus vê, Deus assiste. Ele está em todos os lugares do universo infinito, porque o fluido cósmico permeia todas as coisas: a madeira, o concreto, a célula, a folha, tudo está saturado de Deus. Confia e faz a tua parte. Faz o que você precisa fazer. Ama o teu próximo. Perdoa. Segue segundo a retidão. Mas confia que tudo tem um propósito. Tudo tem uma razão de ser. A prova mais dura tem uma razão de ser. Você pode não compreender agora, tudo bem,
Eu sei que dói nesse momento. Mas dia chegará em que você vai glorificar a Deus por aquela circunstância que te aconteceu também. Que a gente possa entregar, confiar, agradecer, glorificar a Deus por todas as experiências. Porque isso que a gente está experienciando aqui agora é um nada frente ao infinito da existência. Essa é só mais uma existência na nossa inúmera jornada. Na nossa jornada infinita, essa é só mais uma. Que a gente possa agradecer, confiar e honrar a todas as oportunidades que nos são dadas. É isso. Fica aqui. Agradeço imensamente. Eu vou externar a alegria desse jovem, está vindo pela primeira vez aqui, e o conteúdo que a Amon aqui expôs me faz lembrar, sabe o que é? Com todo respeito àqueles que muito buscam a terapêutica espírita, você, na minha concepção, você disse a causa primária da terapia. Porque muitos de nós buscamos a terapia para atender a matéria, o agora. Amon deu o recado bonitinho, que a gente veio para aprimorar, qualificar o espírito que é eterno. A matéria tem data de validade, o espírito não. E muita gente releva, entendendo a miúde a mensagem aqui exposta. Muita gente não estava preocupada com passe, água fluidificada, tratamento mediúnico, porque o âmago da questão você deu o recado. Mas requer de nós a mudança para fazer a correspondência do que foi exposto. Aí é mais complexo, mas é consequente, é promissor, é consistente e é eterno. Querido, muito obrigado mesmo. Você foi além das expectativas. O que a Amon expôs aqui na edição, nós vamos evidenciar o conteúdo aqui colocado. Todos recebem aqui a mensagem, porque vai ter o link, e eu vou mandar esse link para quem receber, tá bom? Querido, você faz a prece inicial ou final? Senhor, nós queremos te agradecer de todo o coração, de toda a alma, por todas as experiências que nos foram concedidas na carreira inúmera das nossas existências. Queremos te agradecer, Deus, por tudo que já experienciamos, por todos os aprendizados que já tivemos, mas queremos te agradecer também e sobretudo por tudo aquilo que temos recebido nessa existência, dado que dela somos mais conscientes. Te agradecemos, Senhor, pela família que nos acolheu, pela saúde de que dispomos na engrenagem orgânica, pela possibilidade de trabalho e de entendimento. Te agradecemos, Deus, por todos os benefícios que temos recebido, os convites, os estímulos
para que possamos crescer, progredir, nos melhorar. Te agradecemos, Senhor, e queremos te honrar em cada palavra, pensamento, atitude e sentimento que promovamos cotidianamente no nosso lar, no nosso trabalho, no ambiente de estudo, nos ambientes sociais. Sejamos instrumentos da vossa paz, promotores do teu amor. Que assim seja. Assim sendo, Senhor, te agradecemos mais uma oportunidade que nos foi confiada, concedida com carinho, o amor que tem dispensado a todos nós. Damos por encerrada a reunião na tarde de hoje. Agradecemos a presença também dos nossos irmãos desencarnados. Querido, muito obrigado. Maravilha. Adorei. A minha. Obrigado.